Então, aí você afirmou aquele fato. E aí você comprova aquele fato com dados, com argumentos, com falas de especialistas, entendeu? Por isso você grifa tudo no texto. É para comprovar aquela afirmação que você vai fazer. E finaliza. Retoma a tese reforçando a opinião exposta lá no início do texto. É uma finalização básica. Fala pessoal, professor Léo Mendes aqui de novo, junto com a Nath mais uma vez, nossa segunda aula de redação, né? Como eu falei, a gente está filmando tudo para que vocês acompanhem nossas aulas e aprendam um pouco mais. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre argumentação, beleza? Vamos lá, Nath? Vamos. Bom, na outra aula a gente viu a introdução, ficou tudo claro para você. Sim. Aí agora, a argumentação do texto. Como a gente faz uma boa argumentação, que de fato seja efetiva para a gente fazer um texto, uma redação top? Tem alguns pontos que a gente segue. Mobilização de fatos, a gente vai pegar os fatos e geralmente esses fatos são dados nos textos de apoio. Certo. A prova daqueles trilhões de textos de apoio para a gente mobilizar fatos. Então, o que eu... fatos, informações e dados, né, em geral aqui. O que eu aconselho? Você lê os textos de apoio com muita calma mesmo, ali devagarinho, tentando pegar cada detalhe, fatos, informações, dados estatísticos, né, essas coisas, e conforme você vai lendo, vai grifando essas informações. Ok. Esse dado eu posso usar no meu Parece texto. importante. Dá pra me ligar. Perfeito. Entendeu? Vai grifando tudo que você acha que pode usar. B. Mobilização de conhecimentos advindos de autoridades no assunto. Então, aí nesse caso você pode usar de 2 pontos. Se o texto de apoio te deu alguma citação, algum cara que ele é autoridade naquele assunto, especialista, sei lá, o tema é tecnologia, e no texto de apoio tem um especialista que fala sobre alguma coisa em torno da tecnologia. Você vai lá, grifa a frase dele também e tal, pode ser útil para você. Ok? Esse é um primeiro ponto, né? Você pegar no texto de apoio se tem algum especialista falando daquilo. O segundo ponto pode acontecer, é mais difícil, mas pode acontecer de cair um tema que seja assim, algo que você tem muita afinidade e que por coincidência você já sabe que o especialista falou tal coisa sobre aquilo, você já conhece, já trouxe com você, entendeu? Sim. Isso pode acontecer também. Mobilização de recursos lógicos, de causa e consequência, de contraposição ou comparação. Então, aí você vai pela lógica, né? Entra a questão dos seus argumentos. Causa e consequência. Qual é a causa daquele problema, daquelas questões que têm acontecido que o tema colocou? O que está causando aquilo? É meio lógico, porque o tema te dá... a prova te dá um tema, né, um problema, e automaticamente a gente pensa no que está gerando aquilo, né? Meio que está enraizado na nossa forma de pensar. Consequência, que consequência aquilo gera, sabe? É que tem uma causa, a causa daquele problema, e essa causa está gerando aquele problema. Esse problema está gerando que consequência? Também a gente pode pensar sobre isso. Mas a consequência, eu já desenvolvo tudo ali no parágrafo mesmo. Tudo ali naquele parágrafo. Beleza. Por exemplo,
se a gente falar da questão da violência no Rio de Janeiro, sei lá, que consequências a violência no Rio de Janeiro tem tido para a população, por exemplo, entendeu? Para quem vive ali, que não está envolvido com crime, né? Algumas questões assim que a gente pode pensar, sabe? Beleza. Então assim, você pensa a causa do problema, pensa a consequência do problema. O que acontece? Isso vai te ajudar a formular o raciocínio e seus argumentos para expor no parágrafo. E aí a gente fala de raciocínio também de contraposição ou de comparação, né? Que está aqui, contraposição ou comparação. Que é você pegar um argumento de um texto de apoio e contrapor ele, falando, ou sempre terceira pessoa, mas falando por que você discorda daquele argumento, se for um argumento contrário ao seu, lógico. Ou de comparação, comparando um argumento com outro. Tal pessoa falou isso, tal texto falou isso, outro texto falou isso. E contrapondo os pontos de vista. Eu não preciso necessariamente tomar partida, eu posso só apresentar. Exatamente. Okay? É uma exposição de fatos, né, do que foi dito em outros textos por outros autores. Beleza. Contando que você saiba que aquilo ali vai somar de alguma forma para você chegar e dar a sua solução no final do texto. Sim. Ok? Então é isso. Aqui eu grifei, que é uma frase muito importante que eu acho que vocês devem levar para a vida, assim, todos os meus alunos. É interessante ter em mente também que qualquer informação razoavelmente desenvolvida, ou seja, explicada, destrinchada ou comprovada, já pode se transformar em um excelente argumento. Entendeu? Ai. Isso Esse é o problema, desenvolver. Mas eu isso sou muito é superficial. muito da hora. Eu sou tipo muito tipo, olha, morreu, você não precisa mais saber isso que morreu no dia tal. Então, aí que tá. A gente precisa aprofundar. Uma informação simples, que seja. A gente aprofunda no histórico dela e vai destrinchando, tentando pegar a essência. Beleza. Pensa naquele conceito do iceberg, né? Sim! A pontinha do iceberg tá lá, exposta, à vista. Tudo. E todo o corpo monstrão tá embaixo do mar, a gente não vê. As informações têm isso também. Eu vou desvendar o corpo dessa informação, entendeu? Eu vou tentar achar o que está ali por trás. Iceberg. De boa? Beleza. É isso. Na verdade, isso é mais um exercício de... Sim, quero pensar como que eu estou apresentando a informação. Desenvolver o pensamento crítico aí, né? Reflita. Reflita. Porque aí você pode fazer esse exercício diariamente. Em todos os âmbitos da sua vida, sabe? Li uma informação no jornal, ou li alguma coisa no outdoor, que seja, na internet, numa revista, ali indo pro trampo, sabe? Qualquer coisa que você lê, é uma informação. O que está por trás disso? Vou refletir sobre isso, sabe? Fazer esse exercício. Isso vai te ajudar na hora de você escrever. Perfeito. Tá? E aí, para a gente estruturar esses recursos, que a gente falou até aqui, como um todo, a gente usa essa questão é um padrãozinho, né? Basicamente uma receita também. Afirmação, comparação e finalização. Você afirma um fato, né? Aquilo que foi exposto, que toda a informação que você juntou vai te ajudar a compor um repertório. Sim. Esse repertório vai te ajudar a bolar uma linha de pensamento que você vai afirmar essa linha de pensamento, a sua forma de pensar. Tá. Tô acompanhando. Tá. Qualquer coisa você pode parar e perguntar, tá? Pode me parar no meio. Então, aí você afirmou aquele fato. E aí você comprova aquele fato com dados, com argumentos, com falas de especialistas, entendeu? Por isso você grifa tudo no texto. É para comprovar aquela afirmação que você vai fazer. E finaliza. Retoma a tese reforçando a opinião exposta lá no início do texto. É uma finalização básica. Não? Essa eu achei difícil. É basicamente assim. Eu vou tentar explicar. Eu falo que tem aquela questão da estrutura, você lembra? A micro, macro estrutura e tal. Então vamos lá. A gente tem introdução. Introdução, desenvolvimento e conclusão.
aqui a gente já falou na aula passada, tem alfa, assunto, tema e tese. Ok? Aqui a gente tem tópico frasal. Que é essa afirmação? Isso. Causa mais consequência. E finalização. Eu vou explicar esses detalhes, tá? Tópico frasal é uma afirmação, uma ideia que resume toda a ideia central do parágrafo. É uma frase que resume a ideia central do parágrafo. Mas ela toma o lugar de afirmação, porque você vai afirmar alguma coisa, para depois comprovar ela aqui e mudar toda a estrutura. Aí você vai comprovar com causa e consequência. Isso. A causa do problema é que tantos por cento, começa a entrar os dados, sério. Não precisa necessariamente falar a causa é isso, mas deixar exposto um fator causal. E a consequência que vem em seguida. E aí coloca isso para a consequência. Finalização. A finalização do parágrafo, que, como eu coloquei aqui, né, é retomar a tese reforçando a opinião exposta nela. Então, você retoma essa tese. Porque quando você faz essa volta, você amarra o texto. É basicamente isso, manter o texto amarrado e a fluidez de tudo. Não vou tangenciar, você elimina o risco de tangenciar o tema. Mas esse ponto é difícil, eu não consigo encontrar uma maneira de eu retomar a minha tese. Porque eu acho que no desenvolvimento eu deveria meio que concluir. Mas como eu concluo retomando a tese? Exato, é aí que tá. Porque se você concluir aqui, provavelmente no parágrafo seguinte, você vai ter que começar outra coisa. Aí tem as chances de você tangenciar o tema. A gente elimina isso quando a gente faz essa amarração. Perfeito. Entendeu? Causa consequência. Consequentemente, tantos por cento da população tem sofrido porque, não sei qual fator, qual tema que a gente está falando. Né? Aí a gente finaliza logo, como foi dito anteriormente, aí você coloca um pouquinho do que foi falado aqui na sua tese. Logo, como foi dito anteriormente, isso tem acontecido. Isso não fica solto, né? Não fica. Aí isso tem acontecido, acontece dessa forma, aí você fala o que tem acontecido, conforme você falou aqui, tem acontecido assim, 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 e por isso deve-se resolver essa questão. Um monte de mini tese, né? Você entendeu? Vai amarrando o texto. Isso, mano, isso é mágico. Né? Isso muda todo o seu texto. Todo mesmo. Entendi. Ficou claro? Sim. Contudo, não custa lembrar que o argumento só cumpre realmente sua função se vier dentro de um projeto de texto bem articulado, ou seja, se estiver dentro de um plano de defesa de tese claro. E aí, nada mais é do que esse plano, esse projeto de texto. Okay? Quando você junta todos os dados, fatos, dados estatísticos, né, fatos e informações, falas de especialistas, tudo isso você junta, de nada adianta se você sair escrevendo o texto sem pensar na estrutura, sem pensar que um texto ele é planejado, sabe? Sim. Você tem que ter um planejamento de texto. Aí você sai escrevendo e quando vai ver tem aquelas frases longas, confusas, com um monte de informação que apesar de serem informações importantes, elas estão jogadas, elas não conectam o seu texto e você não consegue transmitir aquela informação para o leitor. Sim. Entendeu? Então é isso. Nada mais o texto é nada mais do que essa estrutura. Isso aqui resume tudo. Esse é o esqueleto do texto. Aí tudo que você pegar daqui e jogar lá vai dar certo. Jogar dentro daquela estrutura. Toda informação. Tranquilo? Aí vai ficar mais fácil para você. Eu vou pegar esse desenvolvimento. Esse aqui é bem antigo, né? Não saber os limites da nossa exposição às redes sociais pode nos custar caro e colocar em risco a integridade da nossa imagem perante a sociedade. Bom, tópico frasal é uma afirmação, veja bem. E é o tópico frasal que resume a ideia do que
ele quer transmitir com esse parágrafo. Sim. Então, veja bem, o tópico frasal ele atendeu ali. Afinal, aí o que tem que vir agora? Causa e consequência. Exato, vamos ver se ele colocou uma causa. A partir do momento em que colocamos informações na rede, foge do nosso controle a consciência da dimensão de até onde elas podem chegar. É uma causa. Qual que era o tema? Redes sociais. O uso exige cautela. Ok? E aí, a causa disso, né? Tipo, por que exige cautela? Sim. Porque a partir do momento em que colocamos informações na rede, foge do nosso controle a consciência da dimensão de onde elas podem chegar. Sim. É uma causa, veja bem. Por isso tem que ter cautela. Por isso. Exato. E aí, é para entrar uma consequência. Veja que como a consequência dele é longa, ele quebrou ela com um ponto no meio. Senão ia ficar gigante também, só que ele soube que era preciso quebrar, não uma quebra ali. Nem sempre você vai conseguir encurtar muitas frases. Pense assim. É perigoso perder o sentido. Isso. Lembrar, né? Principalmente quando você vai jogar exemplo. Porque os exemplos acabam exigindo. Tem uma coisa anterior. Sim. Aí vamos ver a consequência. Sendo assim, apresentar informações pessoais em tais redes pode nos tornar um tanto quanto vulneráveis moralmente. É uma consequência. Se você colocar como consequência, a exposição das nossas informações pode nos tornar vulneráveis. Viu como é tudo certinho? Causa, consequência. Afirmação, causa, consequência. E aí ele, ponto, é uma frase. Só que ainda é consequência. É o que ficou evidente, tanto em casos de crianças que expuseram informações pessoais sobre suas casas e famílias e foram rapidamente sequestradas ou roubadas, como de pessoas que, por não balizarem comentários feitos sem pensar, sofreram duras reprimendas por não imaginarem que uma simples frase teria repercussão nacional. Certo. Então veja bem, é uma consequência monstra. E aí por que ficou tão grande? Porque na verdade é um exemplo. Entendeu? Comprovando. Exato. Ele veio com a consequência e comprovou essa consequência dando um exemplo. E isso é muito bom. Veja bem, se ele colocasse uma finalização, o parágrafo ia ficar gigante. Sim, isso que eu ia perguntar. Entendeu? Ia ficar gigante. Aí é outra coisa que você tem que ter em mente. A finalização, ela não é obrigatória. Ótimo. Entendeu? Ela não é obrigatória, você não necessariamente precisa pôr a finalização. Eu acho que pensando assim, eu acho que tornaria até muito repetitivo o texto. Não necessariamente. Acho que ficaria cansativo. Não, depende da forma que você coloca. Sei lá. Se não repetir palavras, tal, sabe? Pode ficar bem legal. Só que é isso, ela não é obrigatória e ela serve para fechar a ideia do seu parágrafo. Só que ela não precisa se preocupar com isso, é só uma forma de estar ali. Mas, por exemplo, o seu parágrafo está grande, não coloca. Não exagera. Mesmo porque você fez a afirmação, colocou a causa e a consequência e comprovou aquilo que você falou. Sim. Ponto. Acabou. Já argumentou. Sim. Beleza. Ok? Então é isso que você vai fazer praticamente. Tópico frasal, causa e consequência. É o estilinho da estrutura ali que você tem que ter em mente. Você precisa ter isso gravado, assim, tatuado no cérebro. Tópico frasal, causa e consequência. Tópico frasal, causa e consequência. E aí a função do tópico frasal é resumir a ideia central do parágrafo. Sim. Nenhuma outra função. Resumir a ideia central do parágrafo. Tópico frasal. Consequência, a consequência daquele problema. Causa, o que aquele problema gerou. Ou está gerando, ou pode gerar futuramente, dependente do tema, é uma consequência. E aí você finaliza retomando a tese, ou simplesmente faz uma afirmação para comprovar ainda mais aquilo que você falou no parágrafo. O que ele fez aqui. Ok? Está claro isso? Nenhuma dúvida? Consegue fazer de boa? Isso, tá querendo mais. Ó. Deixa eu ver se...
Sim, ele retomou certinho. A tese? É. No final que eu te falei, só pra você ver. Aí ele fechou a tese dele falando, seu uso, no entanto, requer cuidado, já que os limites, Aí ele pega aqui, ó, isso é essencial, na era virtual, os usuários da rede tenham plena consciência de que tornar pública determinadas informações requer cuidado. E acima de tudo, muito isso. Beleza. E aí, só que a frase ficou longa. Ele poderia ter colocado isso de outra forma, encurtado. Mas é isso, se atente às frases curtas. Você tem um limite de 2 linhas por frase. Inclusive aqui, meu Deus, vou pegar uma lapisinha.